Bom dia, meus queridos, paz do Senhor. Estamos hoje iniciando esse nono dia de 365 dias com Deus e Sua Palavra. Começando hoje, 9 de janeiro de 2023, em Gênesis 20, a partir do 1º até o 22, 24. Abraão nega que Sara é sua mulher. Partiu Abraão ali para a terra do sul, e habitou em Gades do sul, e peregrinou em Gerar. Havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, sua irmã, enviou Ameleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Ameleque sonhos de noite e disse: eis que és morto, causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa. Não me disse ele mesmo: és minha irmã? E ela também disse: é minha irmã. Em sinceridade do coração e pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta e rogará para ti, para que vivas. Porém, não la restituireis. Sabe que certamente te morrerás, tu e tudo que é teu. Levantando Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos, falou todas estas palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que me fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim, em meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não me deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor à minha mulher. E na verdade, e ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aconteceu que, fazendo-me Deus sair entre a casa do meu pai, e eu lhe disse: seja esta graça que me fará, que em todo lugar aonde viermos, diz a mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos e servas, e deu-lhe Abraão, restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que minha terra está diante de tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas sejam para o véu dos olhos para todos que contigo estão, até por onde todos os outros está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E aconteceu, Sara deu a Abraão um filho, sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou o nome do seu filho que lhe nascera de Sara, que lhe dera de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todos aqueles que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão, e Sara daria a mamar filhos?
porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara, seu filho Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita-te fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, como Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E em tudo que Sara lhe diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, e também lhe deu o menino e despediu-lhe, foi-lhe andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou. E o anjo de Deus Agar disse aos céus: que lhe tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta, pega-se pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, e foi e encheu-se o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque conficou o príncipe do exército de Abraão, dizendo: Deus é contigo, tudo o que fizeste. Agora, pois, jura-me que Deus não mentirás a mim, nem teu filho, nem o meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e te fará a minha terra onde peregrinaste. Disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto. Também tu não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-lhes a Abimeleque, fizeram ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros de rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui esses 7 cordeiros que puseste à parte? E disse: tomarás estas sete cordeiras de minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram. E assim fizeram um concerto em Berseba. Depois que levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, tornaram-se a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus do Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E aconteceu depois destas coisas, contentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, que amas, vai da terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: ficai vós aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, pô-lo sobre Isaque e seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminham ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs ordem em lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada, porquanto agora sei que temas a Deus e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou-se Abraão seus olhos, olhou e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar de o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, porquanto fizeste uma ação que não me negaste o seu filho, teu único. E deverás abençoarei grandissimamente, multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz e os seus primogênitos, Buz e o seu irmão, a Quemuel, pai de Arã. Ezequiel, Azur, Pilates, Gidlafé, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. E esses 8 deu Milca, Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a Teba, a Cã, a Taz e a Maca. Novo Testamento. Mateus 7:15 ao 29. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas e espinheiros de figo, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo, pois, que escutas as minhas palavras e as pratica, assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram-se os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram os rios, assopraram-se os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina. Portanto, ensinava com autoridade
e não como os escribas. Salmo 9, do 1 ao 12. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas, e em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Portanto, os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado meu direito e a minha causa, e tu me assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, apagaste o teu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, e tu arrastaste a cidade, e as memórias pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os teus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele e não se esquece do clamor dos aflitos. Provérbios 2, do 16 ao 22. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa a guia da sua mocidade e se esquece de conserto do seu Deus, porque sua casa inclina para a morte e as suas veredas para os montes. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atingirão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardas as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente. Estamos findando esta nona porção, nono dia, e hoje 9 de janeiro de 2023. Paizinho amado, te rendemos graças. Abençoe os teus filhos, ó Pai, que terão acesso a esta mídia, Senhor. Que teu nome assim seja glorificado e exaltado, Pai. Abençoa suas casas, abençoa esta leitura, abençoa, Pai querido, o dia de hoje, essa segunda-feira, início de trabalho para muitos. Ó Paizinho amado, abençoe todos em qualquer tempo que assistirem este vídeo. E assim teu nome seja glorificado, exaltado, Pai. Oramos em nome de Jesus.